salve, sextou, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero realmente que sim, que esteja tudo bem com vocês. A gente dá continuidade agora na nossa aula de geografia, vai dar continuidade no clima. Nas últimas duas aulas, nos últimos dois vídeos que eu passei para vocês, a gente aprendeu sobre os fatores do clima, né? A gente aprendeu o que faz o clima, altitude, relevo, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e tudo mais, certo? A aula de hoje é a aula para nós conhecermos os climas. Portanto, tá vendo o mapa aqui do lado? Esse é o mapa da página 191, que é o mapa da página que nós vamos estudar. Então já abre na página 191, né? Essa página é bem importante, para os alunos que não tiverem o livro. Eu disponibilizei essas páginas no Moodle, ok? Então, dá uma olhadinha lá no Moodle, que você vai ter as páginas lá na pasta Páginas da Tarefa, logo abaixo ali da tarefa. Vocês vão notar que as três primeiras questões do Moodle são as três primeiras questões da página 91. Quantos tipos de clima foram representados no mapa? De que forma as áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas? Em seu caderno, cite os tipos de clima que tem maior área de ocorrência no território brasileiro. Cite os tipos de clima que predominam em cada zona térmica, polar, temperado e tropical. Se precisar localizar as zonas térmicas, consulte o mapa da página 186, mapa que nós vimos há 2 vídeos atrás. Então esse mapa é extremamente importante, mas ele vai sumir. Por que ele vai sumir? Porque nós vamos estudar todas os tipos de clima nas páginas 192 e 193. Você vai abrir na página 192 agora e vai notar, eu tô olhando pro lado por causa do meu cachorro. Tá brincando ali. Se você escutar um ronquinho, um latido, enfim. Ele tá separado por cor ali, tem uma bolinha, né? E do lado, como tá aqui, ó, equatorial, que é o primeiro que a gente vai estudar. Tá vendo ali a bolinha vermelha em cima? Então, esse equatorial com a bolinha vermelha em cima, ele fala do clima equatorial. Em cima, tá vendo que tem uma linha verde? Em cima da linha verde, acima da linha verde, regiões onde ocorrem e abaixo suas características. Tudo isso tem igualzinho no livro, na página 192. Equatorial, regiões próximas à linha do Equador, na zona térmica quente, né? A temperatura média anual é superior a 25 graus centígrados e a amplitude térmica é pequena, ou seja, não varia muito a temperatura, não vai ter um inverno muito frio e um verão muito quente. É quente o ano inteiro. As chuvas são abundantes, ou seja, chove muito por ser muito calor, evapora muita água, surge muita chuva. E bem distribuídas ao longo dos meses do ano. Portanto, é um tipo de clima quente e úmido. O clima equatorial é um clima de muito calor e muita chuva, portanto, quente e úmido. Troca, o equatorial a gente tem aqui o tropical. Regiões localizadas na zona tropical, né, que fica entre fica ali na zona tropical que você vê no mapa da página 186, né, que eu mandei ver lá no começo do vídeo, mandei nas questões. As médias temperaturas são superiores a 18 graus, olha a diferença, né? Tropical, a equatorial 25 graus e a tropical só 18, olha a diferença já de 7 graus é bastante coisa. E a precipitação média anual é elevada, ou seja, é um clima que não é nem quente nem muito frio e com bastante chuva. Apresenta duas estações bem definidas. O verão, que é quente e chuvoso, ou seja, chove, faz muito calor e chove muito no verão. E o inverno, que é frio e é mais seco, né? Esse é o clima tropical. A maior parte do Brasil é clima tropical. A grande maior parte do Brasil, todo o sudeste brasileiro, o centro-oeste brasileiro e parte do sul do Brasil é clima tropical. Troca de clima tropical, a gente tem o semiárido. Regiões localizadas nas zonas tropical e temperada, ele ocorre tanto no tropical quanto no temperado. Apresenta temperaturas elevadas com média anual superior a 26 graus, ou seja, é bem quente, é tão quente quanto o equatorial. As chuvas são escassas, ou seja, chove muito pouco e concentrada em alguns meses do ano, havendo longos períodos de seca. Portanto, é um clima quente e seco.
No Brasil nós temos uma grande área de semiárido que é o sertão nordestino. No nordeste do Brasil é um clima muito calor, muito quente e seco, praticamente não chove. Normalmente as chuvas ocorrem 2, às vezes 3 vezes ao ano, 2, 3 meses no ano, e o resto não chove. E muitas vezes, devido às características do clima, fica meses sem chover. Então é um clima com um pouco de chuva, muito pouca chuva e muito calor. Trocou aqui, temperado, que fica obviamente nas zonas temperadas. Apresenta de forma bem definida as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Cada estação do ano tem suas características próprias. As médias térmicas anuais estão abaixo de 18 graus, ou seja, um pouco mais frio. E as chuvas, embora não sejam abundantes, são bem distribuídas ao longo do ano. Então esse é o clima temperado. Você tem estações do ano muito bem definidas. Diferentemente, por exemplo, do clima equatorial, onde é calor o ano inteiro, onde parece verão o ano inteiro. Né? E as estações do ano não mudam. Você está no outono, no inverno ou na primavera, vai ter muito pouca diferença, quase nenhuma. Próximo clima, clima frio. Regiões de altas latitudes, ou seja, mais próximas aos polos, principalmente na zona temperada. Ou seja, quando a zona temperada está chegando perto da zona polar, tanto para o norte quanto para o sul, a gente encontra o clima frio. Caracteriza-se pelas baixas temperaturas da maior parte do ano. A gente fala que é frio lá de 8 a 9 meses por ano e 3 meses do verão, que é um pouco mais quente. O verão é curto e o inverno bem longo e bem rigoroso, com intensa precipitação de, obviamente, neve. Então são áreas onde neva muito, neva por 4, 5 meses do ano, e no restante você tem um frio, e durante 3 mesezinhos ali, os meses do verão, você tem um relativo calor, e não é aquele calor absurdo, abundante, é só um calorzinho. O que seria pra gente aqui um dia ameno, agradável. Lá seria o calor máximo que eles teriam. Né? Virando a página, para quem está acompanhando o livro, página 193, nós temos o clima polar, como o próprio nome já diz, fica na zona polar, na zona de extremo frio do planeta, próximo ao Polo Norte e ao Polo Sul. Regiões localizadas principalmente na zona polar, nas mais altas latitudes. As temperaturas são muito baixas durante o ano todo, com ocorrência periódica de precipitação em forma de neve. Ou seja, é frio o ano inteiro, neva por 9 meses por ano, não faz calor. No máximo que ocorre é esquentar um pouquinho para derreter a neve ali por 2, 3 meses e deu. É frio o ano inteiro. Tanto é que tem poucas árvores, porque as árvores morrem por causa da neve, enfim. O clima polar é um clima mais frio do planeta. Subtropical. Zonas temperadas, sobretudo no continente americano. Lembra que nós falamos há pouquíssimo tempo do temperado? Temperado e subtropical são muito parecidos. A temperatura média anual é inferior a 18 graus, exatamente igual ao temperado. No inverno, algumas áreas as temperaturas podem ser menores que zero, com geadas e neve. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. A única diferença são as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Alguns dizem que Brusque chove igual o ano inteiro. Outros dizem que Brusque chove mais na primavera e no outono do que no inverno e no verão. Então é necessário ainda que se estude muito o tempo de Brusque para nós conhecermos realmente o clima. É uma coisa bem complexa, não é uma ciência exata que você chega no lugar, olha, é subtropical, é desértico, que é o próximo. Região situada nas zonas tropical e temperada. Clima desértico, o nome já diz, ficam nos desertos. Caracteriza-se pela escassez de chuva, quase nenhuma ou nenhuma chuva. As temperaturas podem ser altas ou baixas. Tem desertos de muito calor, como a gente conhece no deserto do Saara. Tem desertos de frio, como o deserto da Patagônia, que fica na Argentina, que é muito frio, inclusive, tem um chão congelado. As temperaturas podem atingir 50 graus durante o dia e cair abaixo de zero durante a noite. Para você ter uma ideia, já nevou no deserto do Saara. Neve no deserto do Saara, que ocorreu à noite, de tão frio que ficou. Nos desertos frios, as temperaturas são baixas e apresentam uma média anual inferior a 14 graus. Ou seja, nos desertos frios, é frio o tempo inteiro, o ano inteiro, de dia e de noite, é muito frio sempre. Já nos desertos quentes, é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite.
Mediterrâneo, principalmente nas áreas próximas ao mar Mediterrâneo, obviamente, apresenta verão seco, quente e inverno com muita chuva e temperaturas mais baixas. A questão de temperatura é muito parecida com aqui, é um pouco mais frio no inverno, um pouco mais quente que Brusque no verão, mas a sua principal característica é muita chuva no inverno e quase nada, eu diria muitas vezes até nada de chuva no verão, devido às massas de ar, porque o calor que vem no verão, ele vem do deserto do Saara. O vento empurra o calor do deserto do Saara para essas regiões de clima mediterrâneo, e no inverno o que vem da Europa, lá daquele friozão da Europa, sabe? Então, dependendo da região, dependendo da época do ano, os ventos sopram do norte no inverno ou do sul no verão, e isso muda lá o clima. Então é muito calor e quase nem chuva no verão, e muita chuva e muito frio no inverno. Frio de montanha, áreas de altitude elevadas, como Cordilheira dos Andes, Alpes, na Europa ou Himalaia. Apenas temperaturas baixas o ano inteiro. Lembra que eu falei para vocês, há 2 aulas atrás, há 2 vídeos atrás, que quanto maior a altitude, mais frio? Obviamente, um clima de montanha, ele ocorre por isso, por estar muito alto e acaba sendo muito frio, com neve o ano inteiro e muita precipitação de neve, né? Pouquíssima chuva e muita neve durante o ano inteiro. Beleza? Vocês conheceram todos os climas, todos os principais climas do mundo. Portanto, essa foi nossa aula. Faça tudo que eu peço no Moodle e até a próxima.